Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carmim. Existe um momento entre o suspiro e outro em que o universo sussurra pra gente. Ele não grita, ele não força, ele apenas insinua. E é nessa quietude que conseguimos ouvir. Então, se você está aqui agora, é porque você sentiu o chamado para entender a dança mais íntima e poderosa que está acontecendo nos céus e, consequentemente, dentro de mim e de você. Então, nessa segunda e nessa terça-feira, a lua minguante, no seu último fôlego de luz, encontrou-se com Júpiter em Câncer. Ela entrou e se expandiu. Hoje ela já está em Leão, mas ela se encontrou com o gigante benfeitor no signo mais sensível do zodíaco. E essa não é apenas uma conjunção astrológica, gente, é um encontro alquímico entre o que precisa ser dissolvido e o que anseia por se expandir no mais profundo do seu ser emocional. E esta energia incrível, ela vai seguir reverberando até o sábado, né? Sendo potencializada por Mercúrio junto do Sol, que está o quê? Clareando as nossas mentes para a gente poder entender toda essa expansão. E preparem-se para mergulhar em uma das simbologias mais profundas que a gente tem dentro do cosmos. Então é esse eclipse, toda essa energia do fim de semana. Então aqui, gente, nós podemos compreender que o verdadeiro poder não está em controlar as marés, mas em aprender a navegar sobre elas. A dança da Lua e de Júpiter em Câncer não foi um teste, ele foi uma iniciação. E uma iniciação à coragem de sentir tudo, absolutamente tudo, e ainda assim escolher se expandir em amor próprio, de mergulhar nas águas escuras da sua própria história e encontrar no fundo do poço as pérolas de sabedoria que só a dor pode polir. E assim essa lua minguante, já um fio de luz quase imperceptível, cruza o umbral e adentra o território de Leão, o território régio de Leão. E não é um simples trânsito, gente, é uma coroação da humildade. A fase final desse ciclo lunar é que dissolve e purga. Agora se veste com as vestes do sol, tá? E é como se esse contraste, né, profundo entre a energia que nos pede o que para diminuir, para nos recolhermos e morrer para o velho, agora se faz sob a regência do astro que nos ordena brilhar, expandir e criar. É a última e mais crucial lição deste ciclo. E a humildade de deixar ir com a dignidade de um rei que abdica voluntariamente do seu trono, sabendo que seu valor não está na coroa, mas no coração que bate sobre ela. E o que você está sendo convidado a liberar, gente, não é só a sua luz, mas toda essa necessidade de ser visto, validado e aplaudido por ela. É soltar o ego para que a essência pura e soberana possa, no momento certo, renascer, mais radiante do que nunca. E a quietude do agora não é uma derrota, é a composição silenciosa da próxima grande obra da sua vida, que é esse eclipse que se aproxima, não como uma ameaça, mas como um grande portal. E você não chega vazia, você chega expandida, você chega com o coração aberto pelo poder de Júpiter e purificada pela sabedoria da Lua. Você chega pronta para fechar o que não serve mais e assinar, com a sua própria luz, um contrato de um novo ciclo. E a revolução, gente, sempre começa dentro, no útero da alma. E o seu renascimento já começou. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho aqui de um lugar diferente. De um lugar mais humano, mais vulnerável. Vocês já perceberam que a minha voz está diferente? Muitas pessoas mandaram mensagens perguntando onde estava o vídeo de segunda, de ontem. A verdade é que o meu corpo decidiu fazer uma pausa forçada. Uma gripe veio com tudo, febre, principalmente uma garganta. A minha garganta que simplesmente fechou. Fiquei em silêncio.
E como tudo na vida, eu não consigo simplesmente ver uma doença. Eu preciso escutar o que ela está tentando gritar, está tentando me dizer, e principalmente quando a minha voz sumiu. E eu associei isso profundamente a toda essa energia cósmica explosiva que estamos navegando. Não foi falta de compromisso, gente, foi talvez a manifestação mais física possível do preciso recado que essa lua minguante, durante toda essa semana, até ela chegar na nova, no eclipse, ela está nos dando a necessidade vital de parar, de recolher e de desinflamar. Muita gente falando, muito burburinho nos grupos, pessoas no privado me falando, me mandando mensagens uma atrás da outra, gente que fala sem conseguir parar, sem conseguir respirar, repetem o mesmo assunto. É como se a necessidade de falar por mais tempo fosse algo que me trouxesse mais, que me mostrasse mais. Mas é fascinante e assustador como o cosmos ecoa na nossa carne, não é? A gente fala aqui de desacelerar o ritmo, de não se envolver em assuntos radicais, de deixar uma margem de manobra. E às vezes, se a gente não obedece ao sutil, o universo dá aquele empurrãozinho mais visceral. A minha garganta fechar foi o quê? A materialização de um chega. Foi o meu corpo me forçando a fazer o que a lua pedia: silêncio, recolhimento, cuidado interior. Para eu conseguir observar e ter o discernimento de olhar situações que eu ainda não estava enxergando. Então foi um cuidado interior, um curto-circuito necessário para que eu não queimasse os fusíveis, tentando produzir uma energia que pedia compostagem, não expansão. E não cair novamente numa velha sombra, sabe? De pessoas que tentam, através dessa participação ou de tantos rodeios, trazerem ou atropelarem algo que tem um tempo certo para acontecer. E a febre, gente, a febre é o fogo purificador de Urano, a queima que antecede o renascimento. E eu senti assim ontem, o meu corpo parecia que estava pegando fogo, literalmente incinerando o que não servia mais e criando espaço limpo e vazio para que esse eclipse solar que nós vamos ter em Virgem, porque essa é a energia que ele vai demandar. Então, por que isso, né? Às vezes a gente sente a gente só para quando é obrigado. E essa energia de agora é tão potente, gente, tão transformadora, que ela não vai esperar ninguém se organizar. Ela vai nos organizar na marra. Então, a minha ausência aqui não foi uma falta, foi uma aula prática. A aula mais visceral de que precisamos honrar os ritmos que pregamos, de que cuidar de si é a maior obrigação cósmica que temos. E para mim a maior lição foi poder observar o que estava acontecendo para que eu encerrasse um ciclo, para que eu não caísse naquele movimento de novo, de querer abraçar todo mundo, de querer ajudar todo mundo e não entender o perigo que rondava por trás disso. Então, em outras vezes, isso já aconteceu. Como eu conversei com as meninas hoje, quando eu estava fazendo uma constelação fora, né, do padrão normal, mas eu estava atendendo uma pessoa, e isso veio muito forte, de como foi uma proteção a todas as pessoas na qual eu me sinto responsável dentro de um grupo, tá? Então, se você também tem se sentido sobrecarregado, com a sua garganta apertada ou somente febril, escute. Não espere que seu corpo grite, ele está sussurrando em sintonia com a lua. Essa pausa forçada foi o meu portal pessoal para conseguir ancorar a energia do eclipse que vem aí, e foi radical de eu perceber, de eu encerrar também um padrão. Então, porque não adianta querer plantar uma semente nova, gente, em solo exausto e inflamado. Não adianta. Então, às vezes, a gente insiste em querer ajudar nessa questão altruísta, de querer abraçar todo mundo, mas a gente tem que entender
o limite e a gente tem que colocar esse limite. E o convite fica aqui para mim e para você, onde você pode dar permissão para parar antes que o teu corpo te pare. Onde você pode desacelerar, criar um casulo e simplesmente ser, para quando o novo chegar, que você esteja são, íntegro e pronto para renascer. E eu agradeço aqui imensamente a preocupação de todas as pessoas que mandaram mensagem. A energia de vocês é um colo, gente. E essa gripe veio para me mostrar, na prática, a potência que é o cuidado que estamos construindo aqui juntos. E para aqueles que estavam, né, na espera, né, do agendamento das análises kármicas do mapa cósmico Carmim, a minha pausa de voz também significa que estou me regenerando para chegar até cada um de vocês com toda a força e profundidade que esse trabalho merece, tá? Nós vamos começar a marcar o agendamento de outubro, porque setembro nós já fechamos todos os horários disponíveis que eu tenho para poder estar atendendo vocês com o meu maior potencial, tá? E se você também sente que o mundo pede um ritmo mais lento, comente aqui, conte a sua história, como o seu corpo ouve o cosmos. Isso cria, gente, uma corrente linda de consciência, tá bom? Então aqui fica o meu recado, o porquê que eu não trouxe os vídeos no começo da semana. Estou trazendo esse vídeo da força da lua porque foi a força que eu senti na pele, na minha vida, foram todas as observações e tudo que eu consegui enxergar e tudo que o inconsciente já tinha me avisado antes, mas eu deixei acontecer, eu deixei o rio fluir e foi maravilhoso, gente. E eu deixo vocês aqui com um beijo no coração de cada um. E lembre-se, a maior revolução começa no repouso. E eu venho aqui falar um pouquinho nessa semana de outras coisas e do eclipse, da força desse eclipse. Então não percam os próximos vídeos, eu espero vocês no nosso próximo encontro.